Sejam muito bem-vindos a mais essa aula comigo, professora Paula Pombo, professora de português e redação para concursos públicos. E hoje a gente vai fazer uma aulinha de resolução de questões da banca Itami, uma das bancas mais conhecidas e reconhecidas do estado de Goiás. Quem nunca fez um concurso cuja banca realizadora era a Itami? Eu mesma, o primeiro concurso que eu fiz aqui no estado de Goiás, quem realizou foi a Banca Itami. Passei, aprovei, fui convocada, né? Hoje eu sou servidora pública municipal e também estadual, mas no estado foi outra banca. Mas no município lá de Senador Canedo, 2019, o concurso foi a Banca Itami, tá? É uma banca aí que é bastante popular no estado de Goiás. Então a gente tem que se preparar para ela, né? Uma banca atuante, vários concursos, todos os anos essa banca realiza vários concursos no estado de Goiás. A gente não tem uma precisão de quanto tempo de atuação essa banca tem, porque não há essa informação lá no site. Então eu não sei precisar, mas pelo menos algumas décadas aí já tem, é verdade? E aí a Banquitame, vamos falar um pouquinho desse perfil dela em língua portuguesa. Ela tem modificado o perfil. Antes era muita interpretação, a cobrança em relação à língua portuguesa era uma cobrança mais simples, né, de complexidade baixa. Era uma das bancas mais fáceis, digamos assim, em relação à língua portuguesa. Porém, com os anos, essa banca tem demonstrado aí uma mudança no seu perfil. Primeiro, a maioria das questões hoje das suas provas, e aí a gente está falando muito de nível superior, tá? Nível médio também deve ser a mesma coisa, não tenho muita certeza. Depois eu vou até analisar essa questão. Mas veja, então agora tem diversificado nos assuntos de gramática. Tem muita questão de gramática, mais questão de gramática e bem pouquinha questão de interpretação textual. Além disso, ela tem explorado os assuntos que ela cobra nos editais que ela lança. Tudo bem? Então, para você que não gosta de gramática, meu Deus, eu tenho dificuldade, tem que estudar para poder se sair bem aí nas provas da Itami. Tudo bem? Por quê? Porque a banca, ela tem ficado com um nível mais alto ao longo dos anos, tá bom? Eu trouxe aqui algumas questões recentes e vocês vão sentir o peso disso, né? A gente vai resolver aqui questões de provas recentes para vocês verem como é que a banca está cobrando os conteúdos em língua portuguesa. Bora lá! Mas antes, se você ainda não curtiu essa aula, já curte, fortalece o trabalho dessa professora, que significa muito para mim. Me incentiva a gravar mais aulas, tudo bem? E já escreve aqui nos comentários se você vai fazer, né? Ou já fez algum concurso da banca Itami. Escreve aqui nos comentários para mim, tá? O que eu fiz foi da Prefeitura de Senador Canedo em 2019, tá bom? Vamos lá. Assinale a alternativa correta em relação ao uso de vírgulas. Olha só, para quem não sabe, a vírgula, né? Perdão, ela possui o que a gente chama de funções sintáticas, tá? Funções sintáticas. Minha letra sempre fica horrível na canetinha, mas tudo bem, perdoe-me. Tá? A vírgula tem funções sintáticas. O que que isso significa? Significa que nenhuma vírgula é colocada à toa, ou por intuição, ou ainda por respiração. Respirando e vou colocando a vírgula. Não é assim que funciona. Algumas das funções sintáticas da vírgula: enumerar elementos, isolar aposto, isolar vocativo, isolar orações subordinadas adverbiais, orações adjetivas subordinadas adjetivas e explicativas, isolar local e data, né? Separar local e data, dentre outras. Mas veja, então, se eu não tenho familiaridade com isto, é interessante que eu
estude mais sobre o assunto, estude análise sintática, que isso vai te ajudar bastante, ok? Vamos ler o fragmento. Em maio de 2023, a Netflix anunciou o fim do sistema de compartilhamento de senhas e começou a cobrar por cada usuário que utiliza a mesma conta. No entanto, abriu-se uma exceção para os que moram na mesma casa, com a promessa de identificar a localização dos dispositivos conectados. Nós temos três afirmativas aqui, ó, um, dois e três. No primeiro período, a vírgula separa uma expressão adverbial de tempo deslocada. O que que isso significa? Vamos entender então que expressão adverbial significa um conjunto de elementos, dois ou mais elementos, que juntos expressam a função de advérbio, cumprem a função de advérbio, perdão, tá? E neste caso é um advérbio de tempo, de quando aconteceu. Então ela diz no primeiro período. Onde é esse primeiro período? Aqui, ó. Em maio de 2023, tá aqui a nossa vírgula, olha. Então, em maio de 2023, concorda comigo que é quando a Netflix anunciou o fim do sistema de compartilhamento de senhas? Sim ou não? É quando. Então, quando é tempo, tá? Então, quem expressa ideia de tempo? Advérbio, tudo bem? Lembre-se que o advérbio ele é uma classe gramatical que modifica a ação verbal, atribui circunstâncias à ação verbal. Uma dessas circunstâncias é a de tempo. Então, aqui ele diz: nós temos uma expressão adverbial de tempo, expressão porque é mais de um elemento, eu não posso dizer um advérbio de tempo. Então, é uma expressão, ó. Em maio de 2023, é quando a Netflix anunciou. Mas por que disse deslocada? Isso aqui é importante. Veja, na gramática, nós temos assim, ó, o sistema SVC, que corresponde a sujeito, verbo e complemento. Via de regra, essa é a ordem direta da oração, ordem direta de todo enunciado. Significa que, via de regra, todo enunciado deve começar por sujeito, verbo e complemento. Se eu começo com o complemento, esse complemento está deslocado da sua posição, entende? Então, toda vez que eu inicio, basicamente, tá? Basicamente, assim, para a gente resumir aqui, toda vez que eu inicio uma oração com algo que não é o sujeito, eu tenho ali uma função que foi deslocada. Porque, por exemplo, adjuntos adverbiais, que é o caso desse trecho, em maio de 2023, sintaticamente falando, né? Em maio de 2023, a função sintática disso é adjunto adverbial de tempo, ok? Ele deveria vir aqui, ó, depois do complemento. Então, primeiro eu inicio a oração, depois eu jogo as outras funções, tá? Depois do sujeito, depois do verbo, depois do complemento, eu jogo as outras funções. Então, se eu inicio com adjunto adverbial de tempo ou uma expressão adverbial de tempo, essa expressão, esse elemento, esse conjunto de elementos está deslocado, porque via de regra eu tenho que começar com sujeito. Então, isso aqui, ó, tá certo. Tá bem? As três vírgulas separam expressões deslocadas dentro de períodos compostos por orações adversativas. Então, a primeira até, né, a gente pode dizer que, ó, em maio de 2023, né, nós temos a expressão adverbial de tempo. No segundo, é que nós temos aqui uma oração, né? No entanto, eu vou contestar, né? Eu vou me opor. Aí eu vou ter essa ideia de adversidade aqui com essa segunda oração. Abriu-se uma exceção, parará. Então, a primeira não é adversativa, a segunda é adversativa, e aqui, ó, na terceira vírgula.
Com a promessa de identificar a localização dos dispositivos, eu não tenho nenhuma ideia de oposição, de adversidade. Então, não, das três, só uma cumpre essa ideia de oração adversativa. Então, tá. Opa, eu fiz um certo aqui, mas é errado. Tá errado, tá? Está errado, não tá certo isso aqui. Vamos para a terceira afirmativa. A primeira vírgula do segundo período. Quem é a primeira vírgula do segundo período? Tá aqui, ó, segundo período, a primeira vírgula é depois do no entanto, tá? Separa uma locução de valor adversativo que inicia a oração. O que que é uma locução? Eu também já comentei em aulas aqui no YouTube e já comentei para os meus alunos dos cursos que eu tenho, que é o seguinte: locução é toda vez que eu tenho duas ou mais palavras agindo como uma só, tá? Então, se eu tiver uma locução prepositiva, duas ou mais palavras, elementos que funcionam como preposição. Locução de valor adversativo, duas ou mais palavras que trazem essa ideia de adversidade. Concorda comigo que, no entanto, é uma conjunção adversativa, né? E está iniciando a oração? Então também está correto. Logo, a alternativa correta aqui, ó, letra C. 1 e 3 estão corretas. Tá gostando da aula? Tá entendendo o que eu tô falando? Eu gosto sempre de pedir um feedback. Professora, não estou compreendendo o que você está falando. Explica isso, explica aquilo. Escreve aqui nos comentários, porque aí a gente vai aperfeiçoando o nosso trabalho. A gente não é sempre bom, a gente não faz tudo perfeito, a gente vai aperfeiçoando, tudo bem? Eu não tenho problema nenhum em reconhecer, tá? Eu dou aula, eu sei que eu vou falando, eu falo rápido, esse é um problema meu, porque eu vou me empolgando, e aí quanto mais eu me empolgo, mais rápido eu falo. E eu sei que isso pode ser um problema às vezes, então tá falando rápido demais, não tô compreendendo nada. Escreve aqui nos comentários. E se você quiser receber este material, tá? Em PDF, aponta o teu celular para esse QR Code aqui, que é o da nossa comunidade. Eu criei uma comunidade de português e redação para concursos públicos. Para quê? Para passar informe de concurso, de inscrição nova, né? De concurso em andamento, para passar dicas e materiais de estudos, aulas como essa aqui, ó, que eu estou disponibilizando para vocês. O material já foi enviado lá para nossa comunidade. Então, para receber em primeira mão, aponta o teu celular para esse QR Code e entra na nossa comunidade. Também você pode tirar dúvidas de forma mais direta comigo, né? Eu acredito que facilita bastante. A gente tem que se esforçar que em 2025 a gente tem que sair do status de concurseiro para concursado. Eu também vou compartilhar lá na nossa comunidade um pouco de como eu estudo para concurso público, porque apesar de já estar, de já ter aí o meu concurso municipal e estadual, agora eu estou me preparando para um outro concurso, né? Então eu também quero compartilhar como é que eu faço para estudar. Lembrando que o nosso estudo, da gente que trabalha 2 períodos, às vezes eu trabalho 3 períodos, ministro aulas, né, mentorias e tal à noite. E tem que gravar aula para YouTube, tem que estudar, tô fazendo doutorado. Não, eu não consigo, né? Às vezes a gente se pune demais porque a gente não consegue ter uma disciplina. Mas é importante a gente lembrar que, né, por mais que eu não seja tão disciplinado, importante é a intenção, é você erra, você vai lá, corrige, você cai, você vai lá, levanta. Então é isso que eu faço, eu uso isso para mim. Por exemplo, eu quero ler mais. Então, por mais que eu não consiga ler, sei lá, 4 livros por mês, mas se eu ler 2 por mês, eu já me sinto aí uma vencedora. Então, é assim que eu estou fazendo, naquilo que é possível, porque a gente sabe que trabalhar fora, cuidar de casa, de família, não é fácil, é esgotante, é cansativo. Para você que está assistindo essa aula aqui, não sei em que contexto.
mas eu sei também que é uma luta, né? É uma superação que você está fazendo quando você assiste uma aula e você se dispõe a estudar, mesmo que uma fração ali de tempo do seu dia, tá bom? Você vai conseguir. Vamos para a segunda questão. Que função de linguagem é predominante no texto a seguir? Vamos lembrar o seguinte, que nós temos aí função poética, né? Ou expressiva. Qual é a função poética ou expressiva? É aquela em que o emissor, o locutor, aquele que emite a mensagem, ele quer expor aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, né? Então, por exemplo, quando eu escrevo um blog, ai, meu dia de hoje foi assim, assim, tô tão cansada, eu tô feliz, tô animada. Quando o objetivo é só expressar aquilo que eu sinto, eu, enquanto emissora da mensagem, a função de linguagem é expressiva ou emotiva. Quando eu quero, aí já vamos aqui para as questões. Quando eu quero informar é referencial. Então, por exemplo, notícias, reportagens, né? Todo texto com esse caráter informativo, a função é referencial. Quando eu tenho algo que é autoexplicativo, a gente tem aí uma função metalinguística, que é o código explicando a si mesmo. Quando eu tenho, né? Quando o meu objetivo é influenciar, persuadir o meu interlocutor, né? Eu tenho aí uma função conativa ou apelativa, persuadir o interlocutor, como propagandas, tá? Anúncios publicitários, né? Compre, parcele em até 12 vezes, faça isso, faça aquilo. Toda vez que eu quero persuadir, e aí tem o uso do verbo no imperativo, faça, compre, parcele, né? Eu tenho função conativa ou apelativa. E a função fática é para testar o canal de comunicação. Como assim, Paula? Não estou entendendo. Quando você tem uma comunicação que não tem profundidade, tá? Que não tem uma conexão. Sabe quando você. Vamos pegar rede social. Quando você está conhecendo alguém ou alguém faz alguma pergunta para você e diz assim lá no seu direct. E aí, tudo bem? Você diz tudo bem, e você? Bem também. Tem uma conversa profunda aí? Então a gente diz que isso é só para testar o canal de comunicação. O canal de comunicação está funcionando, ó, perfeitamente, mas não tem profundidade no diálogo. Então a função é fática. Aqui eu tenho, olha, extensão é um substantivo feminino, cujos significados são efeito de estender-se, ampliação, dimensão. Aí nós temos exemplo, a extensão de um terreno. Veja, duração, a extensão de uma aula, importância ou alcance, desenvolvimento, lutou pela extensão de seu poder e por aí vai. Aqui, né, a gente tem um corte de uma palavra retirada de um dicionário. Dicionário é a palavra explicando a palavra. Portanto, aqui nós temos função, ó, nós temos função metalinguística, certo? Por quê? Porque a função metalinguística é aquela que o código explica a si mesmo. Aqui o código é a palavra explicando a palavra. Tudo bem? Então, alternativa correta, letra B. Tá entendendo? Tá compreendendo? Isso que é importante, beleza? Vamos seguindo aqui. E uma coisa interessante, quando a gente fala da prova objetiva de concurso público, o mais importante quando você está estudando, né? E aí eu vou compartilhar um pouco do que eu faço você vê aquele assunto e vai resolver questões. Então, eu acho bem válida essa forma de aula em que eu trago a questão e explico para você o porquê, e eu acho que clareia a mente do aluno, né, do candidato. O que vocês acham? Vocês gostam assim, em que a gente traz a aula, faz a resolução, aponta, né, o conteúdo que está envolvido ali? Gosta assim? Compreende?
Deixa o teu feedback, a tua percepção, que isso é muito importante para mim, tá? Isso vai aperfeiçoando a minha forma de ministrar a aula. A gente que é professor, a gente tem sempre que estar procurando fazer com que a nossa mensagem ela seja compreendida da forma mais clara possível pelos nossos alunos. Então vamos para a terceira questão, meus queridos. Olha só, o analfabetismo funcional tem crescido no país, fato que revela uma população cada vez mais distante da leitura e exige medidas urgentes de combate ao problema. O termo em destaque exerce a função sintática de novamente função sintática. Na função sintática, quando a gente fala de função sintática, a gente vai identificar como é que o elemento se comporta dentro daquela oração. É como sujeito, é como verbo transitivo direto, como verbo transitivo indireto, como objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial. A gente tem que saber. Lembrando aqui, ó, achei interessante comentar esse conceito. O que que é o analfabetismo funcional? É o fato de a pessoa conseguir fazer a leitura, então ela não é analfabeta, ela identifica os códigos, né? Ela consegue fazer a leitura de um texto desse aqui, por exemplo, mas ela não consegue compreender, ela tem dificuldade para interpretar, então ela não absorve aquele conhecimento. Logo, é uma analfabeta funcional. E isso se dá pela ausência de leitura, pela ausência de reflexão, questionamento. Por isso que é importante a gente ler, a gente pesquisar, a gente se informar. Estudar é isso, né? Então, para que a gente não se torne analfabeto funcional. Então, quer saber qual que é a função sintática desse conjunto aqui, ó? Ao problema. É complemento nominal? É objeto direto? Objeto indireto? Predicativo? Ó, objeto é complemento verbal, certo? Complemento verbal. Meu Deus, que letra feia. Então, é complemento verbal. O objeto direto é quando eu completo o sentido de verbo do verbo sem o auxílio de preposição. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, Paula comprou uma caneta e vamos lá. Paula, deixa eu dar um enter aqui. Paula gosta de sorvete. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, Paula comprou uma caneta, Paula gosta de sorvete. Como é que funciona, então, a análise sintática? Quem comprou uma caneta? Paula é o meu sujeito. O verbo é a palavra que flexiona, conjuga e concorda com o sujeito. Comprou. Quem comprou? Paula. Ela comprou. Então, esse aqui ele é o meu verbo. Ele é transitivo. O que que é um verbo transitivo? É um verbo que precisa de complemento. É um verbo que só ele ali não possui enunciado completo. Tá faltando alguma coisa. Imagina que eu digo assim: nossa, menina. Paula comprou. Você não vai perguntar o quê? Nossa, mas Paula comprou o quê? O que que Paula comprou? Não está faltando alguma coisa? Por isso ele é transitivo. O mesmo acontece com o verbo gostar. Ele é transitivo. Paula gosta, mas gosta de quê? Não está faltando alguma coisa? Então veja, são verbos transitivos. Qual que é a diferença? A diferença é a forma de complemento. Quem compra, compra algo. Então o verbo comprar, ele não exige preposição. O que que Paula comprou? Uma caneta. Se ele não exige preposição, ele é um verbo transitivo direto. Logo, uma caneta é objeto é complemento verbal, direto também, porque não possui preposição. Onde que não tem preposição? Não sei, toda vez que fala isso eu não sei aqui, ó. Depois do verbo.
Depois do verbo não tem preposição. Diferente daqui, ó. Quem gosta, gosta de. Logo, o verbo gostar exige preposição, portanto, é um verbo transitivo indireto. Gosta de quê? De sorvete. Objeto indireto. Por que que é um objeto indireto? Por causa da presença aqui, ó, de preposição, da preposição de, tá? Objeto direto é complemento verbal direto. Ou seja, o complemento do verbo não possui preposição e essa preposição ela tem que vir logo depois do verbo. Isso é uma questão de regência, gente, tá? Você sempre questiona o verbo. Olha, quem compra, compra algo. Quem bebe, bebe algo. Quem obedece, obedece a alguém. É assim que a gente entende o funcionamento dos verbos. E das palavras, substantivos também, às vezes precisam. Objeto indireto, complemento verbal indireto, com a presença de preposição. Predicativo. É uma característica. Normalmente a gente diz predicativo do sujeito. Cumpre a função de adjetivo, certo? De adjetivar. Então, se eu digo assim, olha, Paula é esforçada. Esforçada é um predicativo, é uma qualidade de Paula. Tudo bem? Isso na análise sintática. Complemento nominal, se existe complemento verbal, existe complemento nominal. Quando um adjetivo, um advérbio ou um substantivo não tem sentido completo sozinhos. Por exemplo, imagina que eu digo assim, olha, Paula tem medo de escuro. Paula tem medo de escuro. Olha só, vamos fazer a análise sintática aqui comigo. Paula, quem é que tem medo de escuro, Paula? Sujeito. Tem é o nosso verbo. Paula tem o quê? Concorda comigo que precisa de complemento? Então, ele é um verbo transitivo, certo? Entre o verbo e o objeto, tem preposição? Não tem preposição, porque quem tem algo. Logo, é um verbo transitivo direto. Aí eu tenho aqui, olha, o que que Paula tem? Paula tem medo. Esse é o meu objeto direto. Mas, Paula, não é medo de escuro? Negativo, presta atenção. Se eu dissesse para você assim, olha, Paula tem medo, você não ia perguntar de quê? Não ia? Então, medo é um substantivo que precisa de complemento, porque quem tem medo, meu querido, tem medo de alguma coisa. Logo, de escuro completa o sentido do substantivo medo, portanto, é um complemento nominal. Então, vamos aqui à nossa leitura da questão. Então, e exige medidas urgentes de combate ao problema. Quem vai combater, né? Combate a alguma coisa. Concorda comigo? Lembrando o seguinte, olha, que o substantivo combate, combater, por exemplo, ele pode ter uma regência com preposição ou sem preposição. Ele pode exigir preposição ou pode não exigir preposição. Eu posso dizer campanha de combate à fome, posso dizer que é preciso o combate contra o preconceito, que aí eu já tenho uma preposição contra. Então aqui ele está exigindo a preposição ao, né? De combate, combate a quê? Ao problema. Logo, se este é um substantivo que precisa de complemento, nós vamos ter aqui, ó, complemento nominal, certo? Então, esse ao problema, como ele completa o sentido de um nome, que no caso é um substantivo, a função dele sintática é de complemento nominal. Se eu tenho um trecho que completa o sentido de um verbo, aí eu tenho objeto, complemento verbal. Tudo bem até aí? Acertaram essa? Letra A. Dessa vez eu não disse para vocês assinalarem primeiro, né? E depois darem play na aula. Nem fiz isso, esqueci completamente.
Tá gostando da aula? Deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se quiserem mais aulas da Itami ou de outra banca, comentem aqui, né? É importante. Podem comentar aqui que eu vou trazer para vocês. Vamos interagir, beleza? Então, olha só. Leia. Em todo o planeta, de acordo com os números da Organização Mundial de Saúde, OMS, as empresas perdem até US$ 1 trilhão por ano em produtividade por questões de saúde mental dos trabalhadores. Problemas como ansiedade, burnout e depressão estão cada vez mais comuns e afetam diretamente o clima nas empresas. No novo episódio de Do Micro ao Macro, vamos discutir como as empresas podem criar um ambiente mais saudável para os seus empregadores e quais ações podem ser tomadas quando os primeiros sinais de desgaste aparecem. Marque a única alternativa correta sobre esse texto. O texto faz uso de linguagem conotativa. Olha só, o que é uma linguagem conotativa? Conotativa é uma linguagem figurada. Quando eu falo de linguagem denotativa, é uma linguagem que possui sentido real das coisas. Linguagem conotativa é uma linguagem figurada. Por exemplo, é composta por metáforas. Nossa! Mas fulano de tal é uma pedra no meu caminho, né? Então, é um exemplo de linguagem conotativa, o que não é o caso aqui. O texto faz uso da função apelativa. O texto está tentando convencer o interlocutor, o leitor, a alguma coisa? Não. Então não é função apelativa, tá? Há uma linguagem hiperbólica, ou seja, de exagero. O que que é hipérbole? Hipérbole é uma função de linguagem, função não, perdão, uma figura de linguagem que pretende promover o exagero. Nossa, eu tô morrendo de fome. Você não tá morrendo, você tá com muita fome, mas você não tá. A ideia é intensificar aquilo, né, de maneira exagerada. Predomina no texto a função referencial. O que que é a função referencial? É a função informativa. Concorda comigo que o texto tem caráter informativo? Portanto, essa é a alternativa correta. Perfeito até aí? Bacana? D, alternativa correta, letra D. Vamos lá então. Quinta questão. Essa é a nossa quinta e a nossa última questão, tá? Se vocês quiserem mais aulas de resolução de questões de língua portuguesa, da Banquitame, Instituto Verbena, IADES, Quadrix, FGV, qualquer banca, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer para vocês. Algum concurso específico que vocês querem que eu comente também, ou faça comentários sobre prova, é só deixar aqui nos comentários. Assinale a alternativa que contém um exemplo de antítese. Percebe que ela trouxe aqui, ó, mais de uma questão de funções da linguagem, mais de uma questão de figuras de linguagem. Antítese é uma figura de linguagem. O que é uma antítese? É quando você traz aí ideias opostas e ideias opostas, aliás, né? Elementos opostos, alto, baixo, magro, gordo, ah, branco, preto, né? Escuro, claro. Então você traz aí ideias opostas, porém que naquele contexto fazem sentido. Dentro de um determinado contexto fazem sentidos. Então, por exemplo, sentido, né? Perdão. Se eu digo assim, ó. De um lado há a pobreza e do outro há a riqueza, concorda comigo que eu tenho um enunciado que faz sentido, que você compreende? Porém, eu tenho duas ideias antagônicas, riqueza e pobreza, que foram colocadas de maneira coerente, que você compreende. Eu posso dizer que a educação, ela é luz sobre as trevas. Então, olha, também é um enunciado que faz sentido e traz ideias opostas, luz e trevas. Tudo bem até aí? Então vamos nas alternativas. Olha, que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca.
Pois metade de mim é o que eu grito e a outra metade é silêncio. Olha só aqui que interessante. Metade de mim é o que eu grito e a outra metade é silêncio, de Oswaldo Montenegro. Então aqui nós temos duas ideias opostas colocadas de maneira coerente. Logo, essa é a nossa alternativa correta. Nas outras a gente vai ver que não tem. A gente se embala, se embora, se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha, né? De chuva, suor e cerveja. Caetano Veloso. Depois, na C, nós temos Pavão Misterioso, meu pássaro formoso, no escuro dessa noite me ajuda a cantar. Derrama essas faíscas, despeja esse trovão, desmancha isso tudo, que não é certo, não. Na D nós temos assim, olha. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem que passa, num doce balanço a caminho do mar. Então não há presença de antítese nas outras alternativas. A alternativa correta, letra A, né? Então veja o seguinte, a banca ela tem diversificado e apostado aí na gramática. Vamos estudar gramática, senão a gente vai ficar para trás. Eu deixo aqui, ó, minhas redes, meus contatos. E lembrando, se você quer este material, quer ficar por dentro aí do mundo dos concursos públicos, processo seletivo, tudo quanto é informe, né? Especialmente para a galera aí da educação, dicas de estudo, material de aula, aulas, tudo isso lá na nossa comunidade, né, de português e redação. É só apontar o celular para esse QR Code e entrar na nossa comunidade. Vou ficando por aqui e até a próxima aula.